Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui para falar sobre uma verdadeira fada sensata aí do grid da Fórmula 1. Vou emprestar esse termo que ganhou enorme notoriedade no Brasil nas últimas semanas para falar sobre a McLaren. Para mim, a equipe inglesa é uma das únicas, se não a única, a ter uma visão mais consciente, mais pragmática mesmo, dos efeitos e dos impactos aí dessa crise do coronavírus pela qual todos nós estamos passando, mas dentro do universo da Fórmula 1, a McLaren parece ser a única a compreender de fato esse cenário, por isso vem se posicionando muito firmemente, pedindo medidas que não só garantam a sobrevivência da Fórmula 1, mas principalmente das equipes menores e das equipes médias, que dependem muito de orçamento, né, e que trabalham muito dentro de um orçamento que oscila bastante. E nesse momento, sem temporada, sem corrida, com tudo suspenso, dentro de vivendo, né, incertezas, porque ninguém sabe se o campeonato vai começar em algum momento nesse ano. Muito se fala em começar no segundo semestre, de repente começar pela Áustria, fazer 3 provas em Silverstone, enfim, muita coisa vem sendo falada, mas nada de concreto, porque ninguém sabe de fato o que vai acontecer. E dentro desse ambiente, né, dentro desse cenário, a McLaren parece ser a única a entender que, na verdade, é o momento de começar a tomar medidas para garantir que o campeonato em algum momento comece de forma saudável financeiramente para todas as equipes. Então, assim, através do Zac Brown, que é o diretor executivo da equipe, um cara que realmente mudou a McLaren, né, tornou ela muito diferente daquele comando que tinha com o Dennis, enfim, ele criou outras prioridades, ousou, e ele tem realmente uma visão pragmática. E o Andrea Seidel, que é o chefe da equipe, responsável pela grande estruturação pela qual o time passou no ano passado, vem falando muito sobre essas medidas, né? Então, assim, defendendo bem o teto orçamentário, que é um assunto dos mais controversos na Fórmula 1. Mas, assim, no ano passado, todas as equipes concordaram com um teto orçamentário a partir de 2021, inclusive as equipes grandes, né? E esse valor foi de 175 milhões de dólares, que não incluem aí salários de pilotos, salários dos principais dirigentes, ações de marketing, enfim. Mas assim, todo mundo concordou, só que aquele era um cenário, né, muito diferente do que se tem hoje, do que se projeta para 2021. Então, dentro disso, a McLaren já defende uma redução desse teto orçamentário, então de 175 para 125. A Mercedes, por exemplo, já concorda um pouco com a McLaren, mas Ferrari e Red Bull não, elas ainda oferecem resistência contra essa medida. Inclusive a McLaren já declarou que eles estão brincando com fogo, porque na verdade a McLaren entende, eu acho que faz muito sentido isso. Toda essa crise, claro, é uma chamada geral para a Fórmula 1, tipo, vamos acordar para esses valores, né, muito altos com o qual a gente trabalha, com toda a forma que a gente trabalha aqui. É tipo um aviso final para a Fórmula 1 entender que ela precisa ser, sim, mais simples, mais barata, para que todos consigam competir de forma mais igual, ou pelo menos dar essa possibilidade, né? Então, assim, é isso que a McLaren vem defendendo. Então, além do teto orçamentário, por exemplo, ela já defende o congelamento do desenvolvimento de várias peças, padronização. Ela foi uma das primeiras a cortar os salários dos seus principais funcionários, a suspender, né, a paralisar as atividades. A McLaren, se a gente for ver também, foi também a equipe que a postura que ela teve lá na Austrália, né, de se retirar do final de semana, também é um grande sinal desse posicionamento da McLaren, né, porque lá na Austrália ela não pensou 2 vezes em se retirar do final de semana diante da informação de que um de seus funcionários estava com a Covid-19, né? Então ela deu toda a assistência e se retirou do fim de semana. Por causa dessa atitude, abriu então as discussões com relação ao final de semana foram abertas e aí culminou então no cancelamento. Mas foi a postura da McLaren que abriu essa discussão. E nesse momento é a postura da McLaren também que vem
liderando essas equipes e vem liderando essas discussões, porque assim, embora o campeonato esteja, né, não existe uma certeza sobre quando vai começar, enfim, Liberty Media, FIA e equipes vem trabalhando muito firmemente, vem discutindo muito nos bastidores, aí praticamente todas as semanas, do que fazer, né? Então, uma das principais medidas foi adiar então a estreia, né, daquele regulamento todo mudado, drástico, enfim, de 2021 para 2022, congelar o desenvolvimento, né, então fazer com que as equipes usem o mesmo chassi de 2020 em 2021, então não ter nenhuma mudança nesse sentido, são medidas que ajudam a parte financeira, mas não são suficientes. Então é dentro desse universo, desse cenário, né, que a McLaren vem se posicionando. Eu acho muito importante e faz todo sentido ela trazer isso, porque ela é uma equipe que politicamente é muito forte, né, tem muitos anos de Fórmula 1, tem o seu peso político dentro de toda essa discussão, então é importante uma equipe como a McLaren trazer isso à tona e pensar nessas equipes, porque sem essas equipes também não tem campeonato, né? Então interessante essa posição e importante também essa posição da McLaren nesse momento, que já ganha o apoio da Mercedes e tem o apoio de Renault, de Haas, de Williams, né, dessas equipes que também trabalham, Racing Point, que trabalham com esses orçamentos menores, não comparáveis aí com Ferrari e Red Bull, por exemplo, que na minha opinião também brincam com fogo. Então assim, concordo muito com a McLaren quando ela diz que é um aviso geral de que a Fórmula 1 precisa mudar a sua maneira de trabalhar para garantir também um campeonato saudável do ponto de vista financeiro, não só para ela, mas para as equipes principalmente, né? E aí, o que vocês acham dessa postura da McLaren? Que tipo de Fórmula 1 a gente vai ver depois da pandemia, hein? Deixe seus comentários aí, eu fico por aqui. E assim, antes de me despedir, duas coisas. Primeira, inscrevam-se no nosso canal, deixe seu like, acione o sininho aí. E a segunda é, não percam os nossos programas especiais aí nesse período de quarentena, da faixa das 21 horas. Então, Fala e Fala, Cadeira Cativa, o Passa, o Ultrapassa e o e-Challenge, tá bom? Eu volto nas próximas semanas, digamos assim.